E um ofício do ministro do STF, Gilmar Mendes, olha ele aí, pedindo providências em relação a declarações do senador Jorge Cajuru, teve repercussão negativa no plenário do Senado. Vários senadores se solidarizaram com Cajuru, que voltou a criticar o ministro do Supremo e classificou o ofício como um atestado de idoneidade. O caso foi citado em pronunciamentos que cobraram a instalação da CPI da Lava Toga. Em discurso, Cajuru citou a ocasião em que, durante o julgamento do STF, Gilmar chamou um procurador de gangster. Aspas, ele, Gilmar, tem esse direito e eu não tenho direito de usar um adjetivo contra ele? Fecho aspas, foi o que indagou o Cajuru. Ele também acusou Gilmar Mendes de vender sentenças e tornou-se o assunto mais comentado do Twitter. Entre ontem e hoje, a hashtag Somos Todos Cajuru ficou entre as principais da rede social. De 2015 para cá, chegaram ao Senado 45 pedidos de impeachment de ministros do STF. Desses, 10 pediam a saída de Gilmar. Augusto Nunes, a gente se revolta, a população brasileira em geral se revolta com decisões dos ministros do STF, mas o pessoal, na sua maioria, não tem foro privilegiado de parlamentar que eventualmente permite extrapolar a crítica para uma acusação que já vai no terreno da criminalidade, né? Então essa do Cajuru, ela ultrapassa aí uma fronteira e a gente precisa ter cuidado com esse tipo de acusação, apesar de todo repúdio, de toda revolta contra atitudes gravíssimas, mas que a gente não tem como considerar, porque não é juiz, criminosas. Né? Nós então não podemos falar, não temos. Mas ele pode estar protegido pelo foro privilegiado, por essa liberdade de expressão que os parlamentares têm de um modo mais amplo do que nós, cidadãos comuns. E aí fica sempre essa briga que pode acabar em processo, como a gente já viu acontecer várias vezes. Eles liberam essa proteção para uns, às vezes não liberam para outros. A gente comentou no passado vários casos. Olha, Felipe, eu evidentemente não tenho meios de endossar esse tipo de acusação, venda de sentença e tal, mas eu tenho informações suficientes para sentir o mesmo tipo de indignação manifestado por incontáveis brasileiros. O Gilmar Mendes, ele qualificou procurador imunidade parlamentar, a expressão que eu estava procurando. Perfeito. Um procurador de gangster. Então vamos lá. Os gangsters de Nova York, que chefiam a máfia nova-iorquina, eles usam quem já foi ao cinema ver filme de mafioso sabe disso. Eles chegam pro comerciante, pro empresário ali da cidade e ou cobram pedágio caro, ou fazem exigências e tal, e já vão logo formalizando a ameaça. Se não atender, isso aqui a gente vem com retaliação. E são retaliações duras. Tem a história, por exemplo, do Ricardo Amaral. O Ricardo Amaral, ele abriu uma boate em Nova York, os mafiosos fizeram exigências que ele não atendeu, isso contado pelo Ricardo Amaral num Roda Viva liderado pela Marília Gabriela. E aí eu perguntei... Um restaurante, não? Era uma boate tipo Hipopótamos, aquelas boates que ele teve, era um restaurante também. E aí os caras foram lá, fizeram exigência, ele não levou muito a sério. Eu falei, a verdade... Os sindicatos, né? Eu falei, o sindicato que é como a comunidade em relação às organizações criminosas brasileiras. Eu falei, então é verdade que eles vieram com ameaças físicas e tal, ou houve represálias físicas? Ele falou, não, é o seguinte, eu apanhei mesmo, eu fui surrado, espancado por eles, e vieram outras exigências e ameaças que, ao fim de poucos meses, fizeram o Ricardo, que é um bravo empresário, não corajoso, tiravam lixo da porta, não tiravam lixo da porta, não tinha jeito de cliente entrar de desistir de fazer negócio lá, tá? Pois bem, esse é um método de gangster. O Gilmar Mendes, há muito tempo, tem um costume que eu considero especialmente abominável, que é de exigir dos empresários dos meios de comunicação que demitam funcionários, jornalistas
que ousem criticá-lo. Isso acontece comigo por todas as empresas em que passo. Ele telefona, ameaça e diz, bom, então é guerra. Não sei o que significa o quê? Que qualquer processo envolvendo essa empresa ou o proprietário da empresa que passar pelo Supremo será julgado por ele com a mesma boa vontade com que a máfia nova-iorquina trata os empresários que não querem submeter-se às suas exigências. Então, método de gangster é esse aí. E isso eu digo com a maior tranquilidade. E se por acaso Gilmar Mendes quiser recorrer à justiça, eu apresento provas. É isso. José Maria Trindade. Isso aí é um caminho que eu acho muito perigoso. Eu sou de um tempo em que os poderes se respeitavam, não tinha esse tipo de acusação de um senador falar assim de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu devo dizer que os tempos mudaram também no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal era composto de ministros que falavam nos autos e que não tinha essa ligação e nenhuma relação destas aí. Você, Felipe, é muito responsável ao alertar o público em geral a não tomar esse tipo de atitude, porque o senador Cajuru foi eleito já com esse linguajar, com esse jeitão dele, foi eleito exatamente por esta indignação popular e ele tem a imunidade parlamentar. A imunidade significa que ele não pode nem ser processado ou por opinião, ou por voto, né? Ou por expressar a sua opinião, que foi o que ele acabou falando contra o ministro Gilmar Mendes. São acusações pesadas que eu entendo que, se houver mesmo consistência no que denuncia o senador Cajuru, isso deveria ser apresentado diretamente ao Ministério Público Federal, que teria o dever de ir contra, de processar o ministro Gilmar Mendes. Ele, tem um vídeo em que ele fala, inclusive, do patrimônio do ministro Gilmar Mendes, de ligação dele com empresários, e isso merecia uma atenção do Ministério Público, nada mais do que isso, e eu acho que é um caminho perigoso esse tipo de troca de acusação entre poderes, né? Nós estamos aqui para comentar, mas um senador da República se dirigir assim ao ministro do Supremo Tribunal Federal, alguma coisa está errado, e digo,